Preciosos irmãos, a paz do Senhor. Quero compartilhar uma palavra sobre a nossa escola. Todos nós que um dia aceitemos a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da nossa vida, entramos para uma escola. E geralmente todos os que estão na aula, que estão na escola, aprendem. E estão ali para aprender coisas boas. O Senhor Jesus é o nosso professor por excelência. Uma certa ocasião, o Senhor Jesus, ele estava rodeado de pessoas simples e humildes. E ele olhou para o céu e agradeceu a Deus, dizendo: Pai, eu te dou graças. Mateus capítulo 11, verso 25. Pai, eu te dou graças, porque ocultaste as coisas dos sábios e dos entendidos e as revelaste aos pequeninos. E ele disse: sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus Cristo disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Como é bom saber que o nosso professor por excelência chama-se Jesus. A Bíblia nos dá uma dica preciosa. Qual é a dica? A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Todos nós que aceitemos a Jesus Cristo, que tememos a Deus, a Bíblia nos chama de sábio. Somos povo de Deus e a Bíblia diz que o povo de Deus é um povo sábio, zeloso e de boas obras. O Senhor Jesus Cristo deu preciosos ensinos para aqueles que estavam em sua volta. Preciosos ensinos que ele deixou para todos. Vejamos aqui no livro de Mateus, capítulo 6. Livro, segundo escreveu São Mateus, capítulo 6, o verso 19. Entre muitos assuntos, quero meditar um pouco sobre isso. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem nem a consomem, onde os ladrões não minam e não roubam. Foi uma dica, um conselho que ele deu. Não que seja pecado termos alguma coisa aqui, não, mas ele deu uma dica para colocar o nosso coração no tesouro celestial, aonde os ladrões não podem roubar. Ele tem riquezas preciosas para todos nós. Não é em larga escala o que vemos hoje. O que vemos hoje é o espírito da presunção, da arrogância, da ostentação, infelizmente. Mas o conselho da palavra é esse: não ajunteis tesouro na terra. Conselho precioso, mas nem todos pegam isso. Porque uma grande maioria é soberba e buscam riquezas a todo preço. E a Bíblia diz que aqueles que têm riquezas se perderão em suas próprias ambições.
Porque a Bíblia diz, olha, onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Mas se porém for mal, todo o seu corpo será tenebroso. A luz em que há em ti são trevas, e quão grande são as trevas. Ele deu uma dica, ninguém pode servir a dois senhores. Porque há de odiar um e amar outro. Há de se dedicar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a dois senhores. É exatamente o que acontece nesse tempo final. Esse tempo final é o tempo da última igreja. E essa última igreja não se converteu. Não acatou os seus conselhos. E esta última igreja do último tempo chama-se Igreja de Laodiceia. É soberba, presunçosa, arrogante. Diz a palavra que o Senhor Jesus Cristo aconselhou ela, dizendo, eu aconselho que de mim compre ouro provado no fogo e veste para que te enriqueça e não apareça a vergonha da tua nudez. E compra colírio também, para que unja os teus olhos, para que veja. São conselhos que ele deixou para a última igreja. A igreja de Laodiceia. Mas ela era soberba, porque ela pensava que era rica. Ela tinha um pensamento. Rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. E Jesus Cristo disse para ela, e não sabe que és pobre, nu, desgraçada, cega. Olha o que ele disse. Eu repreendo a todos quanto amo. Se põe zeloso e arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato. Esta igreja colocou o dono para o lado de fora. Mas olha o conselho que o Senhor Jesus Cristo deixa para aqueles que te amam. Para aqueles que lhe amam, lhe obedecem. Olha só. Versículo 7. Aliás, capítulo 7 de Mateus. A continuação do Sermão da Montanha e o hábito de julgar os outros. É exatamente o tempo em que estamos. Pessoas se achando bom, se achando melhor e julgando as pessoas. Fazendo coisas e querendo aparecer. As coisas de Deus são simples e humildes. Lembra uma vez que o Senhor Jesus Cristo disse para os seus discípulos? Ele disse, o maior de entre vós seja como o menor, e quem governa seja como quem serve. Ele deu uma dica para ser humilde. Mas olha o que vemos. Não julgueis para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, serei julgado, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Por que repara tu no ergueiro do olho do teu irmão, e não vês uma trave que está no seu? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o ergueiro do teu olho, estando uma trave no seu? É o que nós vemos hoje, em especial nas mídias sociais. Alguns, em nome da sua suposta santidade, querendo julgar os outros, sendo melhor do que os outros. Alguns até dizem, eu oro, eu jejum, eu prego, eu faço isso, eu faço aquilo. A Bíblia nos manda fazer tudo isso em oculto diante dos homens. Se deres uma esmola, quando deres uma esmola, dê-a de maneira que a tua mão esquerda não veja. O Senhor Jesus Cristo disse nos seus ensinos, se o teu inimigo te pedir para andar 1 quilômetro com ele, ande 2. Se quiser pegar a tua veste, ofereça também a sua túnica. Ele disse também, se te derem um tapa na tua face,
direita, oferece também à esquerda. Mas é difícil. Esse é o âmago do cristianismo, o âmago do evangelho de Cristo. É não tornar mal por mal. Olha o que o Senhor Jesus Cristo chegou a dizer. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Olha os conselhos da palavra de Deus para nós. Se fizermos tudo o que está no versículo 1 ao versículo 6 aqui, temos uma porta, temos a liberdade para pedir o que quisermos. Mas precisamos estar dentro desses versículos aqui. Versículo 1, versículo 2, versículo 3, 4, 5 e 6. Se estivermos dentro desse texto aqui, temos a liberdade para pedir o que está no versículo 7. E o que está no versículo 7? Olha o que diz aqui. Pede e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate se abre. Jesus, olhando para eles, ele disse: qual é aquele de entre vocês que o filho pedindo um pão lhe darão a pedra? O filho lhe pedindo um peixe lhe darão a serpente? Vós, sendo maus, sabei dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Ele dará bem àqueles que o pedirem. O que o Senhor Jesus Cristo quis dizer é que o Pai, o nosso Deus, está pronto a nos atender. Mas precisamos obedecer Ele, a sua palavra, os seus conselhos, para que possamos receber aquilo que precisamos na nossa vida. E olha os conselhos da Bíblia para nós. 1 de Pedro, capítulo 1, 15 e 16. Olha o que nos diz. Sede santa em toda a vossa maneira de viver. É difícil, não é fácil, mas não é impossível. Porque o Espírito do Senhor Jesus Cristo trabalha em nós e nos ajuda a fazer isso. Louvado o nome do Senhor. Olha o que diz também em Efésios, capítulo 4 e verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. A Bíblia diz que o ser humano é a coroa da criação. O ser humano tem domínio sobre tudo neste mundo. Mas uma coisa que é difícil o ser humano dominar é a sua própria língua. E olha o que a Bíblia nos aconselha dizendo: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Em outras palavras, quem tem domínio sobre você e sobre a sua própria língua é você mesmo. Mas esse domínio torna-se evidente quando tememos a Deus. Olha o que nos diz também, 1 de Pedro 3 e 10. Porque quem quer amar a sua vida e ver os dias bons, refraia a sua língua do mal e os seus lábios não falam engano. Quantos de nós, a maioria de nós, ou todos, quer ter dias bons? E a Bíblia diz, se quer ter dias bons, refreia a sua língua do mal e os seus lábios não falam engano. É o conselho da palavra de Deus nos mantermos de pé, temendo e obedecendo a Deus diariamente. É claro que não é fácil. O apóstolo Paulo chegou a dizer: todo aquele que quer viver piamente o evangelho padecerão perseguição. E é uma realidade. Não é fácil viver piamente o evangelho. Não, não é fácil.
Mas aquele que nos chamou é santo. E ele nos dá força para estar na sua presença. Não somos perfeitos, somos pecadores. Temos falha, somos fracos. Mas o perfeito, aquele que é puro, está em nós, trabalhando em nós, na nossa vida. O nosso espírito e nossa alma têm um desejo ardente. E esse desejo ardente é de estar 24 horas diariamente em comunhão diante de Deus. Olha o conselho da palavra para nós em Eclesiastes 9:8. Em todo tempo estejam alvas vossas vestes, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Em outras palavras, em todo tempo, tenham juízo, tenham temor, sejam obedientes. E nunca falte a unção, a sabedoria de Deus em sua mente. Todos nós que aceitamos a Jesus Cristo um dia, a Bíblia diz que somos abençoados com toda sorte de bênção. Vamos manter, vamos segurar aquilo que temos recebido de Deus em nossa vida. Quero parar por aqui. Dê um like nas mensagens do canal A Voz do Atalaia. Se inscreva neste canal. Compartilhe as mensagens deste canal. Graça e paz da parte de Deus e da do Senhor Jesus Cristo seja sobre você e sobre toda a sua família. Deus vos abençoe.